E olha, seu carro merece aí um tratamento especial. Lava Jato do Zé, com profissionais especializados, darão ao seu carro o tratamento que ele merece. Então, lavagem completa, aspiração, polimento cristalizado, lavagem interna e para você esperar uma sala climatizada com minibar. Mas não é só isso não. Lava Jato do Zé também oferece serviços de lavagem de tapetes, sofás e cadeiras. Lava Jato do Zé, direção Senhor Marcelino, o Popular Zé, Avenida Perimetral, no Conjunto Castelo Branco, Parque 10. Telefone 99449-4786, bem atrás do lanche Filho da Fruta. No próximo bloco, vamos continuar conversando com o Dr. Daniel Lourenço Lira, cirurgião oncológico. É só conferir. Estamos de volta e olha, voltamos para encerrar esse programa. Infelizmente, um assunto muito bom e que a gente promete trazer de novo, mais uma vez, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. E tantas quantas vezes for necessário para que nós possamos entrar na sua casa e dizer, ó, está na hora de eu fazer meu exame de próstata. Ei, velhinhos, bora, todo mundo. Vai pegar a dedadinha ali, porque é para saber se está tudo bem. Bom, lembro a vocês que o Dr. Daniel Lourenço Lira tem o seu Instagram, @Dr. Daniel Lira. Então, você quer acompanhar o Dr. Lira no Instagram, nas redes sociais, pode entrar por lá. Doutor, e como via de regra, em percentuais mais ou menos, quantos consegue chegar com o diagnóstico até o senhor e sair de lá com um diagnóstico fechado, pronto e praticamente com, não 100%, mas pelo menos 90% curado? Olha, a gente carrega, né, essa situação assim, de achar que o diagnóstico do câncer é um diagnóstico final, um diagnóstico de morte. Porque quando se fala, tá com câncer, é um pé dentro, outro fora. Exatamente, é o que a maioria das pessoas ainda entende dessa forma, né? E hoje em dia, eu atendo toda semana no SECOM, toda quinta-feira, então praticamente toda quinta-feira, graças a Deus, eu consigo dar alta de pacientes considerados curados, né? Então, o principal fator, eu não tenho como te informar exatamente quantos porcentos que a gente consegue curar. Isso é hipotético. Mas a gente sabe que quanto mais cedo você consegue um diagnóstico e iniciar um tratamento correto ali, direcionado por um cirurgião oncológico ou por um oncologista, dependendo da área onde for o tumor, você tem uma maior chance de cura, né? A gente sabe que a grande maioria, por exemplo, dos cânceres de pele são curáveis, né? Que é o principal câncer que existe de diagnóstico, é o câncer de pele. Não é o mais grave, graças a Deus, e é o que a gente consegue curar mais. Depois disso, tem os outros cânceres que dependem muito do diagnóstico precoce. Se você consegue diagnosticar precocemente, você consegue fazer um tratamento adequado e chegar a 90%, 100% de cura, dependendo do estadio e do grau do tumor, quando você diagnostica. Então, quando chega naquele estágio, vamos, por exemplo, pegar aqui um câncer de mama, que chegou num estágio que já necrosou parte da mama e tal, ainda existe possibilidade de uma cura? Existe possibilidade de cura, mas quando não existe a possibilidade de cura, a gente pelo menos faz um melhor tratamento, que a gente chama de tratamento de higiene, né? Aquela mulher que está com uma lesão na mama, já necrosada, às vezes com um odor mais fétido, e que está ali já retirado da sociedade, não consegue mais ficar perto da família porque tem uma lesão necrosada que incomoda quem está ao redor. Às vezes não incomoda mais tanto o paciente, mas incomoda quem está ao redor. Então essa paciente, ela necessita e merece ali um tratamento de higiene, às vezes retirar, fazer um procedimento cirúrgico para tirar aquela lesão ali e associar um tratamento paliativo, pode dar uma sobrevida de alguns anos para essa paciente com uma qualidade de vida muito melhor. Então existe possibilidade de tratar em praticamente todas as situações. Doutor, e o cirurgião, ele também
cuida dessa parte de analgesia, essa parte da dor, ameniza essa dor, porque o câncer a gente sabe que em qualquer lugar ele é uma doença que traz bastante dor e muito desconforto, né? Sim, sim. O cirurgião oncológico, na verdade, ele tem a possibilidade, ele participa também da questão da paliação, né? E o que seria a paliação? Seria aqueles tratamentos que não visam mais a cura do paciente, mas que visam melhorar a qualidade de vida dele, como limpar uma ferida que esteja com necrose, com infecção, às vezes até com miíase, né? Que é quando cresce algum bicho ali, alguma vermezinha de alguma mosca. Isso, o cirurgião oncológico ele tem a capacidade de fazer esse tratamento para melhorar a vida do paciente. Com relação à dor, a gente tem a capacidade de iniciar um tratamento com remédios e, quando necessário, existem procedimentos cirúrgicos de, por exemplo, alcalinização de algum nervo específico que está comprometido pelo tumor. A gente vai lá e faz a injeção de uma solução alcoólica e aí esse nervo ele deixa de sentir a dor. Isso ajuda o paciente. Fora isso, a gente geralmente tem o apoio ali dos clínicos da dor, que são, na maioria das vezes, anestesistas que fazem cursos especializados para saber manejar melhor a dor do paciente. Então a gente lá no SECOM conta com especialistas em clínica da dor também. Gente, olha, é um mundo todo em volta. É muito lindo a medicina, gente. Eu pedi muito a Deus para querer ser médico. Cheguei a fazer promessas. Mas um aluno de supletivo, primeiro e segundo grau, na época ainda do vestibular, para passar num vestibular desse era muito difícil. Porque eu vim saber o que era uma matriz, uma determinante, já na faculdade. Porque na minha preparação, nunca soube o que era isso. Nunca tive essa matéria. Sem falar nas químicas e físicas da vida. Deus me livre, mas não tem problema, não tem importância. Deus me deu o poder da comunicação, que fez com que, é importante, e fez com que eu conseguisse passar para vocês um pouquinho, tá aí ó, um profissional desse quilate falando para vocês gratuitamente. Vocês sabem quando que vai existir? Nunca. Obrigado. Porque é uma pessoa, a gente percebe que é preparada, é uma pessoa que está atuando e que faz acontecer. Não é simplesmente aquele que vai lá cumprir um horário médico e acabou. O resto, ele está passando por aqui, um está morrendo ali, ele não está nem aí não. Então, são pessoas comprometidas. Por quê? O SECOM já teve assim uma fama horrível, mas hoje a gente vê uma luta constante para sair desse marasmo, para sair dessa coisa de que o SECOM, ninguém está nem aí para nada. A gente percebe hoje o empenho da direção, o pessoal que está envolvido, trabalhar e às vezes até trabalhar quase que de graça para ver o bem-estar da população, né? A minha impressão em relação a isso, eu que já estou lá há 10 anos e antes da minha formação, quando eu era acadêmico aqui, eu também ia para lá como estudante e a impressão que eu tenho é que lá nós sempre tivemos pessoas muito empenhadas em curar, empenhadas em fazer um tratamento mais humano possível, só que a gente tem todas as dificuldades. O SUS é gratuito? É, mas é muito concorrido, é muito difícil. Tem muito paciente. E ainda vem um monte de venezuelano, né, para cá, pai. Tem essas questões todas, né? Pois o nosso país, ele abraça qualquer estrangeiro, isso é uma questão que eu não tenho como opinar nesse momento, mas eu vejo nem que... deve. Nem devo. Nem deve. E eu vejo que lá no SECOM, na direção, o Dr. Gesso, a própria doutora Mônica, outros que já passaram lá pela direção, que se empenharam arduamente ali, deram sangue, deram seu tempo principalmente, cuidando de tudo, realmente às vezes por um salário que não condiz com o tanto de trabalho, de responsabilidade que a gente tem lá com os pacientes. Eu vejo o SECOM como um local de orgulho, mas com muita deficiência ainda, principalmente se a gente for contar quanto temos de demanda da população aqui do Amazonas. E que deveria ter uma verba muito maior, que deveria ter uma atenção muito melhor, que deveriam ter
melhores profissionais da cidade ou do estado prestando serviço lá. Ah, mas isso você pode ter certeza que tem. Os Pois melhores é. profissionais fazem alguma parte ali. A grande maioria dos grandes nomes na cirurgia oncológica, na oncologia, estão lá. Alguns saem um tempo, né? Porque tem que melhorar Respirar ali, e tem que dar uma respirada, tem que viver depois também, né, voltam. doutor? Né? Muitos saem, depois voltam a trabalhar lá com, às vezes, com mais garra, inclusive. Doutor, então, quais são os maiores incidências de câncer? As incidências de câncer, eles vão variar ali entre homem e mulher, né? Claro, por questões de anatomia mesmo, não, de anatomia, né? O homem vai ter a próstata como uma grande causa, um grande local de câncer. A mulher vai ter a mama e o colo de útero, né? Os dois vão ter pulmão, que tem uma incidência alta tanto no homem, mas principalmente no homem, né? Quanto na mulher. E intestino grosso também é uma causa de câncer importante aqui, assim como o estômago. E qual é o mais agressivo, doutor? Com relação à agressividade, a gente tem ali dois principais cânceres, que são os cânceres que dão medo, inclusive no cirurgião oncológico, né? Que é o câncer de ovário na mulher e o câncer de pâncreas, tanto no homem quanto na mulher. De pâncreas? De pâncreas, O que sim. leva a desenvolver isso? O câncer de pâncreas ele pode estar associado com ingesta prolongada de bebida alcoólica, com doenças autoimunes, com o tabagismo, né? E o que é pior, na verdade, no câncer tanto de pâncreas quanto o de ovário, é que a gente não tem uma maneira de procurar pelo câncer. É diferente do Não câncer tem um de mama, por diagnóstico exemplo. precoce? É muito mais difícil você fazer um diagnóstico precoce, porque é uma doença que ela só vai dar sinais, só vai dar sintoma, dor ou alguma outra alteração quando já está mais avançado, né? Tanto o pâncreas quanto na mulher o ovário. E na mulher o ovário a gente vai ter um monte de lesão que pode acontecer desde a infância, inclusive, mas que a grande maioria delas não vai ser câncer. E aí naquela paciente em que você não tem como ficar fazendo essa procura do câncer, ela acaba de uma hora para outra desenvolvendo uma lesão que cresce muito rapidamente, e quando a gente vai diagnosticar e fazer um tratamento com a cirurgia, muitas vezes já está espalhado pela cavidade peritoneal, né, pelo abdômen, com uma chance de cura menor. Quer dizer que quando a lesão ataca um determinado órgão, ele se espalha para os outros já rapidamente? Ou primeiro ele vai consumir aquele órgão que ele se encostou e está ali? Então, geralmente, a grande maioria, primeiro se desenvolve no órgão onde ele nasceu, né? Colo de útero, estômago, intestino grosso, geralmente ele vai crescer ali. Só que tem alguns que costumam crescer um pouquinho e já se espalhar. No caso do ovário, ele cresce na superfície do ovário. Então, ele começou a crescer, ele já se espalha pela cavidade peritoneal, porque ele não está crescendo na parte interna do ovário, ele cresce na superfície. Diferente do colo do útero, que cresce lá na parte dentro da vagina, diferente do endométrio, que cresce na parte interna do útero, e até ele atingir uma profundidade demora um pouco, leva algum tempo, e isso permite com que a gente faça um diagnóstico mais precoce e consiga fazer um tratamento mais adequado, com uma chance maior de cura. Doutor, quer dizer que, então, para cada tipo de câncer existe um tipo de prevenção? Exatamente. A gente costuma ter, por exemplo, os cânceres que são mais comuns, a gente costuma ter alguns exames de prevenção. Talvez por questões anatômicas, mas principalmente porque se esse câncer é mais comum no mundo inteiro, acaba que se dispõe muito mais estudos, né? Dispõe muito mais dinheiro mesmo para investigar e tratar aquele tipo de câncer. E aí a gente consegue, ou veio conseguindo tecnologia ao longo desse tempo para ter um diagnóstico mais precoce, como se desenvolveu exames de mamografia, ultrassom, ressonância ali específica. A gente já consegue fazer uma ressonância, uma mamografia e detectar lesões antes de virar câncer na mama. Que esse é o nosso objetivo principal. Já no caso dos cânceres que não são os mais comuns,
ou eventualmente porque não tem ainda uma tecnologia para diagnosticar isso, a gente acaba não conseguindo fazer esse diagnóstico precoce. Ou seja, o senhor colocou no início do nosso bate-papo a questão do câncer de colo do útero e de mama. A gente já bateu muito nisso, a gente já falou muito nisso e nós vamos continuar falando. Como vou continuar falando do câncer de próstata, que o homem hoje, eu falo porque o meu pai morreu porque não fez o exame de próstata, não fez o exame de toque, ele não admitiu de jeito nenhum que ele ia fazer um exame de toque e não adiantou. Então, determinada hora, a pessoa de idade, você tem que respeitar as vontades e acabou. Você não tem o que fazer. Então, hoje, qual é aquele start que a mulher não sinto nada, não tenho nada, está normal, mas eu preciso procurar um médico? Tá. Nossa principal arma hoje em dia para, por exemplo, a mulher é que ela faça primeiro a prevenção primária. E a prevenção primária, no caso do câncer de colo de útero, é a vacinação contra um vírus chamado HPV, que a gente já tem conhecimento de que ele é responsável por mais de 90% dos casos de câncer de colo de útero. Mas parou essa vacina aqui no Amazonas, não parou? Parar não parou, mas diminuiu o estímulo à vacinação. Na verdade, é um problema que está em vias de ser resolvido graças ao empenho ali do Dr. Gerson, da doutora Mônica Bandeira, que estão ali brigando para que volte uma campanha que teve lá no início da vacinação, que era uma campanha de vacinar as crianças na escola, né? Então você conseguia vacinar uma população muito maior, uma porcentagem muito maior da população naquela faixa etária lá, de 9 a 14 anos. Gente, isso não pode acabar. Olha, você quer seguir o Dr. Daniel Lira? Então é @Dr. Daniel Lira. Você vai segui-lo lá no Instagram e você vai acompanhar todo o trabalho desse jovem médico que tem feito um trabalho fantástico, magnífico e dedicado. Essa é a palavra certa. Porque não é aquele médico que se enche de glória, se enche de coisa, é aquela pujança toda, onde você simplesmente cria uma barreira muito grande entre o médico e o paciente. Doutor Daniel não, uma pessoa bastante simples, eu também o conheci hoje e já foi observada as qualidades que ele tem, não só como ser humano, porque do momento que uma pessoa reconhece um local que lhe deu a plenitude da vida e reconhece que ele tem que voltar a servir esse local, para mim é um ser humano mais iluminado que possa existir. Para mim é. Mas, infelizmente, olha, nós não íamos conseguir fazer e nós já vamos para 30 minutos de programa. Muito obrigado, doutor, por gentileza estar conosco. E nos encontramos, então, no próximo sábado, às 7h30 da manhã. Eu que agradeço aqui a oportunidade de participar do seu programa e conte comigo sempre que tiver a necessidade de ter mais informações para a população sobre o tratamento e a prevenção do câncer.